Você não pode curar um adulto se a sua criança ainda está ferida. E como é que essa criança aparece no dia a dia, na prática? Você tem se irritado facilmente com teus colegas no trabalho, mostrando uma criança interna zangada? Você evita grandes responsabilidades, grandes cargos, grandes desafios com medo de falhar, com medo de autoridade, com medo de ser criticado? É a nossa criança vulnerável aparecendo. Quando a gente tem necessidade forte de aprovação do parceiro, também é a nossa criança vulnerável aparecendo. Quando a gente está comprando compulsivamente, é a nossa criança impulsiva e indisciplinada aparecendo. Como também a procrastinação, é a nossa criança impulsiva e indisciplinada, ou também a nossa criança vulnerável, quando a gente tem medo de falhar. Então nós temos 4 tipos de crianças que podem aparecer internamente em situações que são as nossas formas de se defender e que muitas vezes elas não são saudáveis porque a repercussão dessa criança ela não dá um bom resultado. A gente tem a criança vulnerável, que é aquelas que se apresentam nos momentos que a gente tem medo, que a gente fica assustado, que a gente tem medo de ser abandonado, rejeitado, criticado. Nós temos a nossa criança zangada, aquela criança que, por mais que o malefício seja meu, eu me zango com a situação e eu me revolto, eu sou agressivo. Vou dar um exemplo. Eu dou esse exemplo muito em sessão. Quando o paciente fica zangado porque o terapeuta se atrasou para a sessão. Aí, como forma de se defender disso, ele pega e na próxima sessão ele se atrasa para mostrar pro seu terapeuta que ele tá com raiva. Só que quem se ferra é ele, no final das contas. Por quê? Porque a sessão é o mesmo horário, vai durar o mesmo tempo, ele tá pagando e etc. Aí a gente tem aquela criança que é impulsiva e indisciplinada, que ela aparece nos momentos que a gente tem que se privar de algum benefício ou se privar de algum prazer, a gente tem que ser mais autocontrolado, mais diligente, tem que aguentar a frustração, o tédio. Então essa criança impulsiva ela aparece quando a gente não consegue lidar com todos esses desconfortos emocionais. E aí a gente tem a nossa criança feliz, a nossa criança saudável, que é a nossa criança que lida com as coisas, que lida com as dificuldades de forma positiva, que tem o apoio, o suporte dos pais. Nem sempre a gente tem acesso a essa criança feliz, mas quando a gente consegue ter acesso, quando a gente consegue desenvolver, ela se dá muito bem nas situações. E todo mundo pode mostrar essa criança interna machucada, essa criança interna que às vezes está sufocada, que às vezes está oprimida. Por quê? Vou dar uma metáfora. Quero que tu imagine uma casa agora. E nessa casa tem cômodos que estão iluminados, tem lugares que estão bem organizados, lugares confortáveis, lugares bons de estar. E nessa mesma casa também tem um porão. E lá nesse porão, esse porão é desorganizado, ele é sujo, ele tá bagunçado e nesse porão existe uma criança lá que ela quer ser ouvida. Então pode ser que os quartos sejam iluminados, mas essa criança ela tá lá querendo ser ouvida num cômodo que nem sempre as pessoas querem estar. E isso não é pedir demais. Ela só quer ser ouvida às vezes. Ela só precisa disso. Então, pensando nisso, é como se nós tivéssemos esse lado que a gente não quer ver, mas que ele existe dentro de nós, assim como as nossas coisas boas, a nossa criança feliz, o nosso adulto saudável, ele existe, mas ele também existe o nosso lado difícil de lidar. A nossa criança que está machucada, que ela precisa de um afeto. Porque às vezes a gente vai resgatar na memória a gente sofreu ou passou por momentos que a gente não se sentiu suficiente. Quando é que começou esses sentimentos? Quando é que eu comecei a me sentir inferior, criticado, desvalorizado? Às vezes essa ferida é lá da infância. E nem sempre todas as pessoas puderam controlar essas coisas. São vicissitudes da vida, são situações que acontecem na nossa vida que a gente está aqui para reverter, para curar, porque tudo isso que aconteceu com nós gerou uma interpretação. E essa interpretação faz parte da nossa história. Só que a forma com que eu resolvo contar minha história, ela pode ter inúmeros significados. Pode ter um significado de libertação, de desafios, como também de vulnerabilidade, de vitimização. Então, no fim das contas, às vezes a nossa história ela pode nos auxiliar, nos alavancar, como também pode nos colocar para baixo, destruir a nossa autoestima. E cabe a nós, nesse momento, ressignificar isso, criar um novo contexto, entender a minha história. Porque se for pensar, às vezes a gente pode pensar, não, eu tô muito bem, tô muito organizado, eu sei que daqui pra frente é só pra frente. Só que aí a gente vai vasculhar internamente, a gente fica pensando, qual a minha parte ainda acha que eu preciso merecer fazer muita coisa para ser amado? Às vezes nós temos isso, nós estamos num lugar, nós nos sentimos deslocados, parece que a gente precisa fazer muito pra gente se sentir importante, a gente não aceita um carinho, a gente não aceita um afeto, a gente precisa sempre de provas, a gente desconfia das pessoas.
e pensando assim: será que eu tenho essa criança mesmo que precisa de tanto afeto? Por via das dúvidas, eu tenho certeza que a pessoa que tu é hoje seria o pai ideal para cuidar de ti mesmo no passado. Então, quando tu lembrar dessas situações, lembra o que tu precisava. Lembra o que tu faria contigo mesmo. Transforma essas memórias em algo mais positivo. Em como tu agiria contigo mesmo. Que necessidades eu ainda possuo, ou que necessidades eu tinha que eu quero melhorar, que eu quero me suprir de outras formas. Porque não adianta, às vezes as pessoas elas querem ter relacionamentos saudáveis, querem ter amigos legais, amigos presentes, mas elas vão justamente para os grupos onde as pessoas são indisponíveis, onde essas pessoas elas só pensam em dinheiro, só pensam em trabalho. Lá elas não conseguem achar o que elas precisam. Então, isso também faz parte de entender as nossas necessidades e ir em busca de ressignificar e de suprir tudo isso.